Olá, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aí. Vamos aguardar um pouquinho para a gente começar. Olá, Sueli, Juliane, boa noite. Leandra, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos ter uma live muito especial. Wesley Magoso, meu xará, tudo bem? Nós vamos receber um terapeuta cristão, o Zezé de Anápolis, que vai falar sobre a importância dos relacionamentos para o sucesso, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, JN Reinventar. Sejam bem-vindos. Então já o Zezé vai estar entrando e a gente começa o nosso bate-papo. Hoje foi um dia muito corrido, né? Cheguei de viagem agora há pouco de São José do Rio Preto, onde estava fazendo consultas médicas, né? Rotina. Eu falo, a gente precisa nos cuidar. Muitas vezes a gente cuida muito dos outros no nosso trabalho, ajuda, trabalha. Eu falo porque todo trabalho é um transbordamento, né? Do seu ser para o outro, né? E a gente precisa nos cuidar. Então eu passei um susto aí semana passada, então estou fazendo uma série de exames para ficar tudo bem com a graça de Deus. Vamos adicionar o Zezé aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Gabriel. Olá, Lef Fernandes, tudo bem? Olá, Leandra Salustiana, seja bem-vinda. Só um minutinho que o Zezé já entra e a gente já começa. Olá, Joyce. Grande gerente Henrique. Solta uns consignados aí com juro a 0% para nós, Henrique. É que eu estou em contato com o Zezé aqui. Zezé, se estiver me ouvindo, eu fiz o convite aí. São problemas operacionais de fazer as coisas ao vivo e a cores. Agora sim, Zezé. E aí, meu caro, Boa boa noite, tudo noite. bem? Graças a Deus e você. Bem demais. Bom revê-lo, meu amigo. Saudade já, viu? Saudade também. Faz uma semana, né? Ou duas Então, semanas a gente estava juntos. Aí, remissão. o missionário não para, né? Acabei de. A hora que a gente falou cedo, rapaz, eu estava em São José do Rio Preto fazendo exames médicos. Nossa, sim, sim. Aí Mas tá tudo bem? é só SUS que a gente passa, né? Se a gente não cuidar da carcaça do Espírito Santo, né? Precisa zelar, né? Pelo o nosso corpo, ele é dom.
de Deus, né? Exatamente, é uma graça que a gente recebe, né? Sim, sim. Ô Zezé, eu queria te Saudade de você, agradecer. irmão. Eu queria te agradecer inicialmente pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem um tempo muito corrido no seu trabalho, em ajudar pessoas, no seu consultório, na igreja, né? Então, assim, muita gratidão mesmo de você atender esse convite, de a gente fazer um bate-papo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas nessa parte que eu falo, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa nos relacionar, nós somos espinhos, né? Porque assim, a gente vai convivendo com os defeitos dos outros, a gente parece que a gente é perfeito, né? E a gente vai cutucando, sendo cutucado, e parece que não aprende, né? Só com o tempo e com o calejamento e com Deus, com a graça de Deus, você vai aprendendo a viver e conviver com o ser humano, né? Sim, sim. Zé, eu já queria começar com uma pergunta para Sim. você. Manda Qual aí. a importância dos relacionamentos para a gente ter sucesso na vida, Zé? Importância, eu vejo assim, Wesley, né? Uma alegria antes, né? Estar aqui, né? Um lugar onde a gente encontra, né? Muita gente. É um encontro assim, ele é virtual, mas ao mesmo tempo acontece. A gente acontece, né? Esse encontro acontece em nossas vidas, em nossa mentalidade, em nossa formação. Então, é uma alegria, viu? Estar aqui com uma pessoa tão culta, Que isso? inteligente, ao mesmo tempo simples também, né? É uma mistura aí que... Eu sou aquele típico caipira que estudou, só isso. Oh. Então, Wesley, eu vejo assim, o sucesso, né, ele parte né, de onde? O encontro. O encontro aonde eu tenho, né, comigo mesmo, com o outro e Deus, né? O sucesso ele passa, né, esse tripé. Eu encontro a minha vida, a qualidade, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, né, as virtudes, enfim. O outro, esse encontro acontece e precisa acontecer, né? Eu preciso aprender a lidar com o outro, porque ele revela uma face minha que eu não vejo às vezes. E eu preciso do outro para quê? Para ter esse encontro, né, com o outro. Relacionar, isso é importante. Relacionamento, ele, né, é parte do nosso sucesso. O sucesso meu depende do outro. Isso né, é claro, é visível. E Deus, ele é aí, né, a luz, o centro, o motivo real, né, a nossa vida, enfim. Né? Então é esse aí, o tripé. Ô Zezé, eu aprendi esse tripé na dor, né? De entender realmente como esse tripé funciona. Mas a gente vai percebendo e a gente vai convivendo com as pessoas, muitas vezes eles investem muito no relacionamento com o outro e esquece inicialmente de ter esse relacionamento consigo mesmo e depois desse relacionamento com Deus. Eu queria que você comentasse sobre esse relacionamento, vamos dizer assim, comigo mesmo. Conosco, a gente vê a nossa vida, né, com uma ótica que às vezes assim, não é o que eu sinto de fato, né, o que eu sinto, ele vai assim, e não move a minha vida, mas assim, é uma ótica que eu olho a minha vida pela ótica de que? Da verdade. E não é assim, a verdade absoluta que eu acho, eu sei, impero nisso, mas que eu olho a minha vida com essa ótica. A verdade
é de mim mesmo. E onde ela passa? Na minha vida, na minha história, na biografia, naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Então, quando eu me vejo com essa estima, essa autoestima, né, há uma moderação. A autoestima, ela ajuda a gente a nos vermos de uma maneira boa e saudável também. Se eu me vejo com esse olhar negativo, eu não dou conta, eu não consigo, isso é o quê? Uma barreira para eu viver bem. O sucesso aí que eu busco, né, é no profissional, relacionamento, porque eu preciso me ver com esse olhar íntegro, e não com esse olhar que é cheio de mágoas, feridas. Existe isso, mas eu não olho a minha vida a partir disso, entendeu? Ou seja, pelo que você disse, então cada pessoa ela tem um filtro, né? Que vai mostrar a realidade para ela a partir do que ela viveu. Seria isso, né, Zezé? Ela se encontrar com ela mesma. E olha, é um trabalho árduo, necessário. É necessário, porque olhar a nossa dor e não ficar parado nela é complicado, porque a gente começa a ser vítima de nós mesmos, ou das nossas dores, entendeu? E aí eu só olho a minha vida a partir disso, sendo vítima disso, mas eu não encontro um sentido. Por que eu sou assim, eu vivo assim, entende? Então eu preciso esse olhar com a minha realidade. Se a gente olhar com esse olhar íntegro, esse olhar, essa ótica limpa, assim, né? Assim, A nossa essência, né? A nossa isso. essência de filhos de Deus, né? Sim, com certeza. Mas ela parte daquilo que é real em mim, não daquilo que eu penso, imagino, mas daquilo que é real, que eu toco, que é a minha vida, que é o meu ser. Eu existo, eu sou uma pessoa, eu sou alguém, né? Eu vivo. E não aquilo que eu penso ser ou que eu imagino ser, porque senão já fica só na imaginação e nunca vem aí para a vida real, concreta. Quando eu toco nisso, cara, o sucesso acontece. Ou seja, é Porque importante, você. então, Porque nesse você. olhar para dentro, Zezé, Sim, é sim. importante olhar a história, mesmo que seja uma Sim. história difícil, de dores, de feridas, é necessário olhar essa história, né? Não tem jeito de você alcançar outro patamar na vida se você não revisitar essa história, né? A biografia é algo, ela é concreta em nossas vidas, né? Eu existo, eu já tenho a minha, eu tenho esse processo a percorrer, o caminho, né, a percorrer, aonde eu piso, aonde eu toco, que é o que? A minha história, a biografia, né? Todo mundo hoje tem uma história, né? O país tem uma história, né? As pessoas elas têm uma história e eu também tenho a minha história. A minha história não é a sua, a do outro, mas ela é a minha história. Quando eu toco nela, vejo ela com outro olhar, não com o olhar de ferida, repito, esse olhar cansado, negativo, eu passo a ver com esse olhar, mas com esse olhar que Deus nos olha. Vamos, né, simplificar aí a nossa vida, com esse olhar que Deus nos olha. A minha história, ela é um presente. É a minha história. É o que eu vivi, é o que eu tenho, assim, a memória da minha vida, da minha existência está aqui, em mim. E isso quando ela é cheia de quê? Um sentido. Eu encontro o sentido nisso, eu vivo livre,
eu sou grato, existe a gratidão para eu seguir, né? Uma vontade que eu tenho em viver, porque a minha vida está em minhas mãos. A autenticidade, ela passa nisso. Quando eu olho a minha história, eu passo a ser autêntico. Isso é muito importante, que eu passo a ser autêntico, entendeu? Com a minha vida. Não é a do outro. A do outro é do outro. E essa questão de autenticidade, Zezé, a gente percebe nas redes sociais, né? Quantas pessoas querem viver uma vida que não é dela? Ou seja, viver a autenticidade do outro, né? Sim. Tem uma história talvez difícil e às vezes não quer percorrer um processo, uma trajetória para viver aquela outra realidade. E fica muitas vezes imaginando coisas inalcançáveis, né? Todo mundo pode chegar num determinado local, numa determinada vida, mas é necessário passar por uma jornada. E essa jornada, ela começa, vamos dizer assim, nesse encontro consigo mesmo, conforme você bem exemplificou, né, Zezé? Ô, Zezé, eu queria te perguntar, Sim. dentro de relacionamentos, para a gente construir relacionamentos com outros saudáveis, o que é necessário para a gente construir esses relacionamentos saudáveis? No trabalho, na família, vamos dizer assim, no relacionamento amoroso, o que é importante a gente cultivar para ter boas relações? O autoconhecimento. O autoconhecimento. Quando eu vivo isso, eu sei até onde eu posso ir, o meu limite, as virtudes. Eu sei o que vai e me causa dor. Eu lido melhor com isso. Mas se eu não me conheço, fica complicado, porque eu me torno alguém que, assim, eu não sou autêntico, imaturo, porque tudo dói, eu não gosto disso, eu me feriu. Então, assim, eu me torno uma pessoa imatura, e relacionar com uma pessoa imatura é complicado, né? No trabalho é muito complicado, porque a gente olha e não sabe onde a gente pisa, e não tem uma segurança na vida do outro, e não tem uma segurança, né? Uma confiança em falar, em nos colocarmos, olhar na nossa opinião que é necessária, Às né? vezes, uma simples fala já ofende a pessoa, né, Zezé? Um olhar, não é nem uma fala, um olhar, a forma que olha, a pessoa, né, já se sente ofendida. Por quê? Relacionamento imaturo, né? Relacionamento com que hoje existe muito a superficialidade. A gente vai assim e nos torna assim superficiais. E aí, cara, não conseguimos relacionar em qualquer lugar. Se eu não sou eu mesmo, eu vou, relacionar sempre com o quê? Reservas. Reservas. E aí eu firo o outro, eu cobro do outro aquilo que eu não consigo. Eu torno a pessoa assim, impositora. Um líder, ele precisa o quê? Influenciar a vida das pessoas. Não com falas, mas com a sua autoridade que ela parte dentro de si. Assim, ela não parte somente nas suas atitudes, mas ela parte assim naquilo que a pessoa é. A gente olha a pessoa que é um líder, é dono de si, a gente, né, é uma confiança em depositar a nossa vida, em depositar as nossas partilhas, a nossa fala, enfim, né? É tudo isso, é uma gama de coisas, mas o Augusto parte do Cury fala, autoconhecimento. Zezé, o Augusto Cury fala de ser líder da própria história, né? Sim. Então, isso que a gente está discutindo aqui vem muito, vamos dizer assim, corroborar nisso que o Augusto Cury fala. E é bem prudente o que a gente está falando aqui, Zezé, porque na experiência que eu tenho de
mais de 40 e poucos anos, eu venho percebendo que Tá não velho. tem jeito, Zé, se a pessoa não souber se relacionar nesse tripé que você falou, com ela mesma, com os outros e com Deus, cara, não consegue obter êxito. Ela pode até conseguir em algumas áreas da vida, mas logo, logo vai ter dificuldades, sabe? Às vezes vem uma angústia, vem um medo, uma ansiedade, e a pessoa, se ela não tiver raiz nesses três relacionamentos, Sim, ela sim. não consegue, vamos dizer assim, lidar bem com essas frustrações, né? Que é natural da vida. Ô Zezé, eu queria te perguntar, a gente falou do relacionamento consigo mesmo, relacionamento com o outro, e como cultivar esse relacionamento com Deus, porque esse relacionamento parece que é uma coisa fácil, mas não é fácil, Zezé. Queria que você explicasse para a gente como a gente pode cultivar esse relacionamento com o nosso grande Pai. E antes disso, Wesley, a galera tá tão assim, silenciosa aqui, ninguém falou nada. O que que, Então, né, eles acham aí disso? se você, quem está Relacionamento com acompanhando aqui, Deus? se quiser mandar uma pergunta no chat, pode mandar que eu faço para o Zezé, tá? O Gustavo, a Noêmia, Isso. A Leandra o aí. Aislan, Cláudia, Kátia Simões. Então a galera bacana aqui, né? Tem uma É, galera aqui, Goiás, Rio Grande do Norte, uma galera bacana aqui, viu, opa! Wesley? Bacana, bacana, bacana. Relacionamento com Deus. A gente em si próprio, a gente é um ser o quê? Espiritual. A gente busca encher, né, de algo. E esse algo, a minha vida, ela eu não assim, assim, eu não me basto em mim mesmo e no outro. Eu não me basto no outro. Eu tenho um sonho, eu caso, mas eu sempre quero mais. Eu tenho um filho, mas eu sempre busco mais. Eu conquisto, eu vou conquistando um trabalho, um cargo, uma posição, mas eu sempre busco mais. Quando eu olho para dentro em mim, eu tenho uma sede de algo. Eu tenho uma sede, porque a minha vida ela busca encher de Deus. Eu completo, né, é no céu. Eu sempre vou ter um vazio que precisa encher e preencher. Né? A necessidade que eu rezo, eu preencho hoje, amanhã eu já tenho essa mesma necessidade, porque é uma busca constante para mim tocar em Deus e buscar em Deus. É onde eu encontro o meu Criador, né? Atraído. É um amor que o quê? Atrai a minha vida. Né? Um amor que eu busco e que atrai a minha vida. E com uma forma muito simples, eu preciso me sentir filho dele. Isso é fato. Né? Para me relacionar com esse pai, eu preciso me sentir filho, me sentir alguém filho, importante. Não é só Amado, sentir né? filho, mas um filho amado. Sentir filho a gente sente, mas amado, importante, valorizado, aí já é outra coisa, aí exige um pouco mais. Né? Então, assim, relacionar com esse que me atrai para ele é uma força atrativa. E aí, o que acontece hoje, Wesley? A gente enche a nossa vida com tantas e tantas coisas, um falso sucesso. O sucesso é necessário e precisa? Claro, precisa. Não tem nada errado em você ter sucesso. Você trabalha para isso, você vive para isso também. Não tem nada errado nisso. Mas eu não posso inverter as ordens. Eu não posso colocar o sucesso acima de mim mesmo. Porque se eu coloco acima de mim mesmo, eu me perco. E se eu perco a minha essência, eu perco Deus também. Porque Deus está em mim.
Esse, esse ser espiritual está em mim. E se eu perco essa essência, se eu perco isso de vista, eu me perco. Entende? Ao mesmo tempo, você vê hoje tantos e tantos que são riquíssimos. Mas, assim, pessoas ricas, ricas mesmo, mas é Vazias, né? bonito ver uma fé que, né, é proclamada. Assim, ela não é uma fé radicalista, uma fé, aquela coisa assim, desordenada. Não é isso, aquela coisa desordenada, não. Mas é algo ordenado, é algo no seu lugar. E quando eu coloco as coisas, né, no lugar, eu vivo isso. Eu coloco as coisas no devido lugar. E eu preciso de Deus, né? A inteligência, ela chega um momento que ela para, ela não expõe demais, É isso é limitada, natural. não tem jeito. Ela para, né? E aí eu preciso compreender, e tem hora que compreender as coisas espirituais é muito difícil. Não é pela lógica, É pela fé, não né? é pela... Não é, não é. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me encontro comigo mesmo, eu sei o meu limite, mas eu sei a minha potencialidade. Deus, ele age nisso também com muita força, porque Deus age na minha inteligência, né? Os meus sentimentos, a vontade. Deus age nisso tudo. Eu não vou agora ficar uma pessoa alienada. Não, Deus faça. Não, Deus vai agindo em tudo isso, estrategicamente, porque Deus pode fazer isso também. E a gente precisa disso, porque Deus ele vai abençoando as nossas estratégias, entendeu? Às vezes é tão interessante isso que você trouxe para a gente, das pessoas irem buscando esse anseio, né? Eu preciso ter isso, eu preciso viver aquilo, eu preciso conquistar algo, eu preciso ser algo, e vai conquistando, vai vivendo. Só que chega um ponto que essas coisas não vai satisfazendo, vai querendo mais, querendo mais, querendo mais. É como um copo que não tem, que é furado. Então, Insaciável, né? é insaciável. Então, assim, eu falo que nós temos um buraco do tamanho de Deus. Enquanto você não coloca Deus no seu devido lugar, cara, você pode viver qualquer coisa, buscar qualquer prazer, que é efeito droga. Você usa, vai no ápice e vem vamos dizer assim, a neura, né? Sim. Então, assim, passa muito, muito rápido. É fruto da nossa imaginação, é da nossa vida que não tem base, né? Não tem aí um valor formado, entende? Então, assim, eu me perco nisso. Agora, se eu tenho um valor formado, eu me conheço, eu sei que existe um limite na minha vida, mas existe a graça. Isso eu não posso negar. Existe uma graça, né? E existe também a técnica, o conhecimento, a formação. Ela é extremamente importante. A gente precisa disso. Estudar, né? Debruçar em cima das coisas. O sucesso ele para nisso. As pessoas trabalham, estudam para isso. E precisa mesmo. Isso acontece, né? Mas não é só isso. Encaixa. Relacionamento, ao mesmo tempo eu, o outro e Deus. A gente se encaixa nisso. Entende? Isso é muito importante, né? Pois Olismar, lá é, em Palmas, um amigo meu em Palmas. Bem-vindo, irmão. seja bem-vindo. Ô Zezé, como que a gente pode estabelecer estratégias para manter uma rede de contatos que, de alguma forma, pode impulsionar o sucesso, a carreira? Que é o que a gente fala assim, o Relaciona networking, né? É isso. Relacionar com o outro, saber que o outro agrega na minha vida. Que assim, o outro ele ali ele vai acrescentar na minha vida. E Vou dar para um, ele acrescentar na minha vida, eu preciso aprender a escutar, a dialogar, entender.
e me posicionar, saber o que é bom ou não, saber o que eu quero ou não, e não ser influenciado, mas eu saber filtrar também. Mas eu vejo, perceber que o outro ele tem algo, que ele tem algo a me dizer, e que é muito importante. E hoje a gente relaciona, às vezes, somente por interesse, aquilo que me basta. E aí eu acabo fazendo, isso é muito sério, sabia? Eu acabo indo e buscando o outro, não naquilo que ele é e aquilo que ele tem um valor, mas somente naquilo que ele pode me oferecer. E aí eu começo a usar o outro como um objeto. Eu preciso ter esse contato, mas o contato acontece relacionando. Não acontece de outra maneira. É na confiança, né? Eu costumo Isso. dizer que para as pessoas de fato se relacionarem, elas precisam ter confiança entre si. E para ter confiança entre si, elas precisam se relacionarem. Não Sim. dá para me confiar numa pessoa que eu não tenho contato com ela, que eu não convivo com ela. Então eu preciso viver com a pessoa, não tem jeito. Eu preciso conviver com a pessoa para criar esse laço, vamos dizer assim, que vai dar uma sustentação para a confiança, né? E precisa também, Wesley, de pessoas que me façam bem, porque tem pessoas que são muito tóxicas às vezes com a gente. Perfeito. Só vê a gente para baixo, coloca para baixo. Isso isso é muito ruim. Você tenta uma coisa, a pessoa, não, isso aí não vai dar certo. Aí a pessoa acaba. A pessoa Isso que vê você está negativo. falando, isso que você está falando é aquilo que alguns autores falam, né? O poder do ambiente sobre a pessoa. Ou seja, a sua rede de contatos vai determinar quem você é, não tem jeito, né? Sim. Ela atrai. E hoje está muito assim. Hoje a gente precisa também, não é excluir as pessoas, mas às vezes a gente fica doente com muitas coisas, inveja das pessoas, né? O negativo que ela lhe traz, oferece a gente, né? E não acrescenta nada. E isso, de fato, não, assim, não vai acrescentar a sua vida. Não vai. Isso é fato, realidade. Vou complementar o que você disse. Não é excluir a pessoa. Você tá no ambiente. O ambiente não te agrega. Pelo contrário, te puxa para baixo. Você vai ficar convivendo com essas pessoas? Não. Você tem que procurar um ambiente que te empurra para cima. Eu costumo dizer que pessoas que estão, vamos dizer assim, acima de você, dificilmente te bota para baixo. Pelo contrário, ela te puxa para cima. Quem está, vamos dizer assim, abaixo, ela tenta te puxar para baixo. Então, a gente tem que ter cuidado com o ambiente que a gente convive, né? Cara, isso é tão cansativo, tem hora que isso desgasta e demanda tanta energia que a gente lida com. Nossa, isso é muito cansativo. Entende? Tem hora que você olha assim, a pessoa, assim, uma fala dela, vai falando, ai meu Deus. Tem hora que cansa você. E se você quer ter essa rede, você de fato precisa buscar aqueles que vão ajudar. Para, assim, quando você busca, é você ajudar outras pessoas também. Mas antes disso, você precisa ter essa clareza, aqueles que ele agrega valores na sua vida. Isso é fato. Isso não é excluir. Repetindo. Isso não é empatia, falta de simpatia, não. Mas precisa, porque senão a gente não consegue. Às vezes e é importante também a gente destacar o poder da humildade, né? Porque, assim, se a gente vai conviver com pessoas melhores ou piores do que a gente precisa, pelo menos, dar a oportunidade da pessoa falar. A gente ouvir e depois disso aí a gente separa. A gente decide o que a gente vai fazer, né? Sim. E o líder é muito assim. O líder precisa ser ali humilde, ao mesmo tempo autêntico, saber o que ele quer, aonde ele está fazendo e aonde ele quer chegar. A gente
ali obter um sucesso em qualquer parte da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, a gente precisa saber o que queremos, aonde eu quero chegar. Se eu não sei, eu fico rodando e aí as coisas elas vão e não acontecem, porque eu não. E aí eu começo a julgar as pessoas, a colocar a culpa no outro, porque eu não tenho sucesso na minha vida, mas elas ali escolheram seguir a vida e ter sucesso, que é saudável, é lícito. Porém, eu preciso saber aonde eu quero chegar, Wesley. E se eu sei aonde eu quero chegar, eu medito, eu sou humilde, mas eu reconheço o que eu quero. Se eu não sei, irmão, a gente sofre muito e faz muitas pessoas sofrerem. Porque a gente cobra, exige atenção, exige tempo, é muita crítica. E se a pessoa não sabe lidar com isso, ela não vai chegar em lugar nenhum, porque Não, ela vai se ela sempre. não sabe o que ela quer da vida, ela vai acabar perturbando os outros, na verdade, né, Zezé? Assim, você já parou? Você assim, já viu uma pessoa insegura que ela não sabe o que quer? É assim, você sente um desconforto, uma insegurança, porque ela sempre gira em torno dela mesma, ou em torno de assim, alguns sonhos imaginários que vão assim, e não parte daquilo que é real. A pessoa sempre gira nela mesma, ela não olha o futuro, ela assim, não olha além, mas ela sempre olha ela mesma, a dor, aquela coisa sempre volta para ela mesma. E desse jeito, se a pessoa parar nisso, de fato ela não consegue, porque tudo ela traz para si, ela retém para si, para si e não para os outros. Ela não se abre a outras pessoas e não depende, né, assim, de outras pessoas. Então ela não tem uma lista boa porque ela só volta para si. Ô, Zezé, vamos mudar, O entrar em foco. outro eixo do relacionamento, que é um pouco polêmico. Vamos ver o que as pessoas que estão ocupando vão falar. Cara, vocês Relacionamento estão de tão casal. caladinhas, não estão? Elas estão tão caladas aí. Quem Então, foi? ô Zezé, relacionamento de casal. Vamos lá. Relacionamento homem e mulher. Às vezes a mulher está pensando algo, falou uma palavra e quer que o homem adivinha. Como melhorar o relacionamento de casais, Zezé? Eu senti um putinho aí. Ela não está ouvindo, não. Ela tá. Cara, relacionamento de casal tem uma peça-chave, é o diálogo. Se eu não sei o que eu sinto, se eu não transmito para o outro o que eu sinto, e eu não escuto do outro o que ele sente e o que ele acha, alguém colocou assim, lá vem. Foi a Leandra. Ah, ela tá aí, viu? Se eu não sei o que eu sinto, se eu não percebo aquilo que eu sou, eu não tenho como me dar para o outro completo e receber aquilo que ele é, porque eu sempre vou querer mais. E, cara, isso é batata, né? Relacionamento, assim, né? De casais. Sempre volta para a pessoa. Porque a pessoa, ela sempre fala o outro, o outro, o outro, o outro. E até a gente pegar essa pessoa e pôr ela em um eixo para ela se ver, é um trabalho que, quando ela começa a se ver, ela começa a mudar. E ela percebe que nem tudo é o outro. E aquilo que ela sente, ela pode colaborar para o outro falar e para o outro e mudar alguns casos. Mas o diálogo aí, ele é uma peça fundamental,
né? É, eu não adivinho. Eu não adivinho o que o outro pensa, porque eu não sou adivinho. Eu, não, eu só consigo tocar, eu só consigo conhecer o outro relacionando, vendo o jeito, a forma que ele anda. Quando eu me conheço, eu me abro o outro também. Eu começo a perceber o outro, entende? A forma que ele fala, respiração dele eu conheço, a forma que a mulher anda, o cabelo, o batom, a forma que ela lhe arruma, eu começo a perceber, mas eu não vou adivinhar as coisas, eu vou ter que escutar a pessoa também, trazer esse diálogo, entende? Porque Perfeito. eu não Eu vou queria conseguir adivinhar. complementar assim, Zezé. Enquanto as mulheres cuidam de 4 bocas no fogão, o homem dá conta de cuidar só de uma. Sim, sim, sim. Sim, mas assim, eu percebo que o universo ele é muito diferente, entendeu? O universo ele é muito diferente. A mulher não é que ela é só isso, mas ela anda, ela consegue ver uma flor, falar com, né, um vizinho, ver as o homem não, o homem anda, já vai andando e vai reto naquilo. A mulher ela já tem um jeito de que relacionar com a vida e com as coisas e com os filhos de outra maneira. E tem hora que um não conhece o outro com essa coisa que é natural, as características que assim, são próprias do homem e da mulher. E essa diferença que completa. O homem não vai ser igual à mulher e nem a mulher igual ao homem. Se a gente compreender que essa diferença completa, cara, a gente relaciona e se coloca no nosso lugar. E a mulher também, da mesma maneira. Da mesma maneira, entendeu? A gente está falando de relacionamento de casal, tem até a questão da Ana Hickman recentemente. Você acompanhou isso? Polêmico, polêmico. Ô Zezé, Sabe o que pode eu vejo falar. nesse caso? Eu até então, né, eu olhei um vídeo, eu não sei se ele subiu ou não, mas eu não me lembro. Nossa, eu não me lembro. Mas existe relacionamento abusivo. E não é culpa só de um. Os dois eles precisam assumir a responsabilidade. Por quê? Eu sempre busco no outro a validação. E eu coloco no outro que a minha vida, pelas minhas carências, pela assim, né, aquilo que eu sou. Isso não justifica agressão. Não, não mesmo. Precisa ter mesmo essa separação, a denúncia, né, assim, olhar a separação aqui de que, né, de corpos, tá? De corpos, a separação é de corpos. Ela precisa acontecer em mesmo olhando a vida, integridade. Alguns casos a gente precisa isso, porque a pessoa vai lá e ceifa a vida um do outro, isso não pode. Né? A de corpos, a separação de corpos. Mas, enfim, a gente precisa ter esse olhar para nós também, para a gente mesmo. Eu busco no outro aquilo que não pode me dar e não consegue dar. Ele preencher uma carência, um vazio, ele não consegue fazer isso. E hoje é muito palpável esse tipo de coisa. E cada vez mais a gente está intolerante, agressivo, impacientes. E se eu não tenho esse diálogo para me compreender o outro, para me saber como que o outro está, o limite do outro, saber o que o outro acha, pensa, né? Entender, saber a hora que eu posso falar ou não, saber como eu posso estar ali ou não, vai ter isso, entende? Você concorda com Infelizmente, isso? quando um relacionamento entre um casal perde o respeito, Sim,
perde, vamos dizer assim, a admiração, o carinho, acontece essas atrocidades, né? Sim, sim. Sim, sim, eu já vi casos assim agressivos demais, sabe? Eu já vi casos agressivos que é complicado, né? É complicado. Eu não estava ainda, né? Como essa profissão, eu não era ainda, né? Um terapeuta. Estava, né? Em missão. Uma vez a menina foi e me procurou, né? E nos procurou ali aonde a gente estava, né? A menina estava com olho roxo, a boca cheia assim de sangue. Eu assustei na hora, né? E a posição minha era fazer o quê? Vai lá e busca a polícia, a denúncia. Mas ela falou assim, eu não posso. Eu falei, e por quê? Ela falou, eu não posso, porque senão ele vai preso. É um caso delicadíssimo, porque tem hora que assim, a gente precisa sempre orientar. Eu falei, então, minha filha, você precisa sair desse ambiente. Ela falava, eu não consigo, eu me sinto presa. Não, e de fato, infelizmente, Nossa, tem muitas mulheres, Zezé, que que são extremamente dependentes do homem, né? E aí sofre violência, abusos dentro do casamento e não consegue ter forças para sair. Eu acho que em situações de violência assim, nada justifica. Eu acho que tem que não. entrar a polícia mesmo, Zezé, E esses casos, né? aí eu falei, olha, precisa, e é uma denúncia. Eu fiquei assim, sabe assim, impactado, o olho dela roxo, a boca assim. Eu falei, vai, a gente vai lá e dá apoio a você, a gente vai. Ela falou, eu não consigo ir. Mas, e logo à frente eu fui ver o caso, ali ajudei, atendi os dois. E sabe qual que era a raiz? Não, diga O, aí para nós. o diálogo. Eles eram dois desconhecidos dentro da casa. Era uma república, né? Vivia em uma república. Ou seja, casaram, juntaram, vamos dizer assim, casaram e continuaram como solteiros. E vivendo para si. Todos os dois viviam para si. Cada um queria que a sua vontade imperasse, que o seu jeito de ser imperasse, que a sua razão, que a sua. Aliás, razão não, que a sua opinião imperasse. E aí vai dar esse choque. O Zezé, ele está chegando na reta final da live, já vai para 50 minutos, já o Instagram derruba, se ele demorar mais. Eu queria que você trouxesse, dentro da sua experiência, dos seus amigos, algum caso de relacionamento dentro da família, uma família de sucesso, de alguma forma essas relações humanas impactou positivamente na vida dessa pessoa, dessa família, do negócio, não sei. Se puder trazer um exemplo para a gente aí, de como Eu os vi, relacionamentos intrafamiliar, de alguma forma, reflete positivamente na trajetória pessoal e profissional dessa pessoa. Não precisa falar nome, não, só dar exemplo. não, eu vou falar a minha vida. Quando você ia falando, eu vou falar assim, a minha vida, assim, a minha vida. Eu tenho orgulho, não orgulho, aquele orgulho é, De vaidade. negativo, né? Não é isso. Negativo, orgulho. Mas o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu vivo hoje com a minha esposa, né? É, a gente é casado há 10 anos e 4 filhos e, e vimos em um mundo que era o oposto que a gente viveu. Em 20 anos, o que a gente vivia em 20 anos era uma outra realidade, oposta. E a gente viu, eu e ela, a gente rezou muito e vimos que era hora, uma mudança para ali a nossa vida, né? Os nossos filhos, a nossa família, e mudamos o foco.
E o povo falou, vocês são loucos, como que vocês vão com esses filhos? Eu não tenho um trabalho aí fora, assim, eu não tenho uma formação ainda. E nós vimos que era hora de essa mudança de uma fase nova. Mas dá muito medo. Porém, a decisão, aquilo que eu me via sempre assim, eu posso ajudar outras pessoas e eu vou ajudar outras pessoas e eu preciso fazer isso, eu não preciso reter isso. E com assim, experiências em 20 anos religioso e ajudou muito hoje a profissão de terapeuta. Eu não posso negar isso, porque é uma experiência belíssima. Porém, a gente foi, e assim, a minha esposa, ela estava do lado, mas ela sempre esteve ali do lado. Tinha coisas que ela via, ela chegava, mas ela não afrontava, assim, ela não tinha fronte. Ela estava, sabe, aquele sustento na minha vida? E eu, da mesma forma que né, eu via esse sustento, eu queria ali ajudá-la e sustentá-la. Então, assim, hoje, né, ela é terapeuta também, eu sou terapeuta. E sabe aquela coisa assim que você está onde você precisa estar? Você se sente que você está aonde você precisa estar. E fazer o que a gente faz com muito amor, eu sou realizado na terapia. Eu amo ajudar as pessoas, eu amo, né, amo ouvir as pessoas. Isso é parte, é uma missão. Isso, antes assim, de tudo, é uma missão. Isso é dom que a gente percebe, né, ali exercitando, estudando, porque é muito importante você estudar. Então, hoje eu vejo sucesso nisso. Não um sucesso orgulhoso, mas um sucesso que ajuda as pessoas. E se você serve o outro, você encontrou sucesso. Não o sucesso do outro ver você. Você não precisa disso. Mas você sabe que a sua vida é importante para o outro. Que ela pode ajudar o outro. Aquilo que você faz, ele tem um impacto na vida do outro. Impacto bom e positivo. Cara, pensa eu viver no mundo e não viver assim, fazer nada só para ganhar dinheiro. Não tem sentido. Não tem razão de ser, entende? Essa fala sua final foi muito perfeita, no seguinte sentido. Você viver para servir os outros como Jesus, né, Zezé? Sim. Tem o ganha-pão, tem a nossa vida, mas eu sirvo o outro. Eu tenho esse olhar que eu vou ajudar o outro a encontrar a verdade dele, encontrar a verdade naquilo que é verdade originária, naquilo que é verdade, que é ele mesmo, cara. Não tem outra razão de ser, porque eu encontro sentido nisso, entende? E 40 e poucos anos que eu fui me ver e me encontrar, entendeu? Assim, com esse sentido. Porque antes a minha vida era o quê? Início eu tinha esse encontro, era a vida inteira doada para o outro. Era como que eu posso dizer? Um voluntário. Hoje não. Um profissional também. Eu encontro um profissional, mas ao mesmo tempo realizo esse dever ser na vida do outro, entende? Que é o meu dever ser. Perfeito, Zezé. Zezé, eu queria te agradecer a sua disponibilidade, agradecer muito a você mesmo, uma gratidão, posso dizer que eterna, Zezé. Você é um cara muito especial para nós aqui em Paranaíba, pela sua missão, pelo seu dom. E seja sempre bem-vindo aqui em Paranaíba, Zezé. Gratidão mesmo. Agora eu quero abrir com você para falar suas palavras finais e oferecer também o seu serviço aí, Zezé. O pessoal vai ver o vídeo. Muito bem, né? Vai assim, e me siga, né, no meu Instagram, que é Zezé terapeuta. E no Facebook,
eu não me lembro, desculpa, me perdoa, mas eu não lembro, que eu quase assim não uso o Facebook, né? YouTube é Zezé e Rosa, tá certo? E a gente, né, a gente anda assim, né? Ajudar nos relacionamentos é muito importante. Relacionamento, isso que hoje a gente trouxe, né? Relacionar consigo, com o outro e com Deus. Então a gente, né, algumas vagas em nossa agenda, né? Nos procura, vai e me manda aí um direct, tá? E Wesley, agradecer, cara, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Assim, você é um cara, Tamo eu acho que junto. você é um cara humilde. Assim, você sabia disso? Eu te acho um cara muito humilde. Obrigado. Gente, ele é muito inteligente. Esse cara é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito humilde. Então ele é um cara humilde, que isso atrai as pessoas. Entende? Assim, agradecer mesmo a sua missão, o seu novo trabalho, né? Essa missão aí, esse trabalho, em ajudar as pessoas, influenciar as pessoas, não um novo, mas o seu, né? Assim, a missão sua em, né, Fala, influenciar os a nossa missão, líderes. Zezé, é de alguma forma impactar as pessoas, né? Com a nossa vida, com o nosso trabalho. Sim, sim, sim. Então, estamos aí, olha, agradeço muito, eu amo muito o povo e amo muito, né? A gente vê que há um vínculo livre, né? Não é um vínculo que cobra, exige, mas um vínculo livre, né? Há uma gratidão no nosso coração, né? A vocês, né? A esse povo animado e bom, né? Um Do povo Manaí. o Manaim, né? O Manaim que eu vejo aí que é uma luz a essa cidade. Eles A essa, estão, né? e eles estão reunidos. Acabando aqui, eu estou indo para lá agora. Ainda? Então é isso, Wesley. Mas obrigado, desculpa Zezé, qualquer abraço. coisa. Fica quando a gente vai se falando. Deus abençoe. Amém. Um abraço. Tchau. Tchau.